para mostrar mesmo para as pessoas que todo ato ruim, né? Essas manipulação psíquica que eles criaram no catolicismo, no evangélico, no pentecostal, tá? Não tô criticando, pelo contrário, que eu presta atenção que eu vou explicar, vocês vão gostar ainda mais dessas religiões, tá? Porque às vezes as pessoas acham que eu tô criticando. Não. O intuito aqui é falar de amor mesmo, trazer esse conhecimento para as pessoas. Então a gente sabe que eles são dogmáticos, tá? Encarnados que é dogmáticos e muito fervorosamente crentes, não é crente, é o crente de crer mesmo. De crer, assim, fé, lógico. tá? Então. Eles são muito utilizados pelos seres das trevas. Muito, mas muito, muito. Tem uma passagem do próprio livro dos médiuns, se eu não me engano, na parte da obsessão, na regra geral, que Kardec vai dizer lá no pouquinho lá embaixo que é exatamente isso. Que quando um médium, ele se identifica com apenas uma manifestação do espírito, ele é sujeito àquele único espírito. E dependendo do espírito, que não pode ser bom, pode ser ruim, o espírito ruim, obviamente, vai tentar dominar aquele médium e vai se isolar ele. Então Kardec, ele dá a introdução ali, livro dos médiuns tem isso, tá? Não adianta espírita falar que não tem. Se for lá embaixo, vai ter isso. O Kardec vai explicar exatamente isso. Que o intuito é você adquirir mais comunicações, para que essas comunicações façam que você tenha reflexões, para você entender se você realmente está num processo dogmático, fechado, ou você está realmente no caminho da luz. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá, na regra geral, lá embaixo, o Kardec explica isso. Se você se isolar, você está impossibilitando as comunicações. Então, o que é se isolar? É a forma que eu estou conversando com você. Então, se você se isolar, tudo que eu vou comunicar com você, você não adquire um conhecimento. Então, você pode pegar o que é essencial. Nem tudo que eu vou falar vai ser importante para você. Mas você vai utilizar no seu dia a dia para a expansão da sua consciência. Se você se isolar e acreditar que a única coisa que você estuda e lê é puramente a verdade, você está sendo um dogmático. Você está se fechando. E os seres das trevas sabem exatamente como trabalhar na sua mente. Porque, igual o Kardec diz, os espíritos da luz, eles aconselham. Mas se o médium ele não receber os aconselhos e teimar, vou falar de uma forma que ele se afasta. Mas os espíritos obsessores das trevas, eles impedem a comunicação. Ou seja, você não vai conseguir entender e não vai conseguir aceitar o que eu vou falar para você. Isso é uma obsessão. Porque o espírito da luz jamais ele vai impossibilitar com que você receba uma informação. Seja ela qual for? Qual for. Porque você, além de você ser um médium que vai dar a cara a tapa, falar de uma espiritualidade para as pessoas, você tem que ter o discernimento de entender qual que é verdadeiramente as mensagens importantes e qual não são. Então eles vão deixar. E acontece muito isso, manifestações de quiumba em centro de umbanda, os verdadeiros Exu, eles deixam aquela ensinações que eles fazem, tá? Pra o médium aprender. Sim. Tá? Porque ele entrou em sintonia. Os espíritos da luz também, do espiritismo, faz a mesma coisa. Eles deixam que isso aconteça. Mas ele vai instruir através do quê? Aí, lá no próprio livro, lá no Kardec vai dizer que os espíritos, eles tentam instruir através de um espírito que tem uma elevação moral. E ele dá o exemplo de Jesus. Um espírito que Kardec diz não é só espírito desencarnado. Um espírito encarnado que tenha moral para aconselhar um espírito tanto desencarnado, que acontece, ou um espírito encarnado, ele também pode. O que acontece é que as pessoas apenas dão ouvidos para pessoas que estão desencarnadas. Então, por exemplo, eu tenho 24 anos e estou falando isso. Muitas pessoas vão rir e não vão aceitar. Porque perante a classificação deles, eu não tenho uma elevação moral assim. para aconselhar uma pessoa. Julgam por conta da idade, vamos dizer assim? Pode ser. Isso aí é determinado as crenças deles. Entendeu? Isso aqui não é julgamento, mas é um fato psíquico. Sim. Normal. Isso acontece. É natural, né? É natural. Não era pra ser, mas acabou sendo. Então, vai ter aquele aconselhamento. Então, o que a gente vê é muito isso. Muito. Então, o livro dos médicos tem isso explicando.